boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao episódio 2 desse reality. Vou apresentar para vocês quem está nessa mesa. Você tem que se sentir privilegiado. Você está na mesa com uma das melhores equipes do Brasil and the world. Eu quero apresentar as pessoas que estão nessa mesa e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Você viu o episódio anterior, né? O Felipe, ele tá batendo cabeça, né, gente? E hoje a gente vai traçar algumas coisas e eu quero que vocês participem. Por favor, se apresente para as pessoas. Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Giovana Matos, tenho 19 anos, sou a social media de sua essência. Atualmente estudo design e social media. Sejam muito bem-vindos. Nossa, eu tenho 19 anos. Não vamos falar mais de idade aqui. Acabou. Desnecessário. Qual a idade da Giovana que vai se revelar? Por favor. Eu- São as mais bonitas dessa equipe. Obrigada, como todas nós, da equipe, no caso. Olá, pessoal. Eu sou a Ana, sou diretora de arte, designer de muitas coisas que você precisar. Pode contar comigo. Não precisa falar a idade. É muito legal porque além disso tudo, muita coisa que a gente fez de trabalho nos últimos anos, a Ana foi diretora de arte também, né? Que é uma coisa que tudo que a gente está gravando aqui, ela já tem participado. A gente pode fazer um post falando o que é uma direção de arte, não é, Giovana? A gente explica pra vocês, galera, se vocês não sabem. Fiquem atentos na nossa rede social, por favor, Isso senhor. aí. Olá, eu sou o Rafael e eu sou o gestor de tráfego da sua essência. Nossa, que é isso? Agora foi. A André já ficou nervosa lá. Ai, meu Deus, chegou minha vez, vamos lá. Eu sou a Andréia, eu sou a copy redatora da Sua Essência no Marketing. Bem feliz com esse projeto. Deixa eu falar, mas era isso. É isso, nós somos assim. Essa é a nossa equipe. E está faltando o que? Dai. Fala aí, Dai. A Dai tá atrás das câmeras, ela vai falar com vocês aí. Oi, gente, eu sou a Dai, diretora de conteúdo aqui da Sua Essência no Marketing. Aê, tá vendo? Dá um jeito pra tudo aqui. É a Dai. Está atrás das câmeras, mas está com a gente aqui. É nóis. Ó, vamos ao seguinte. Eu quero convidar vocês para essa mesa de reunião. Aqui você tem copy redatora, você tem tráfego, você tem a designer, a diretora de arte, você tem a dica social media, você me tem nessa mesa também, que eu faço da parte de direcionamento, de estratégia também, para a gente, num todo, vocês vão perceber nessa mesa como a gente constrói a dinâmica. Nós já passamos com o Felipe, se você não viu o primeiro episódio, assista. O Felipe, ele trouxe um roteiro muito bom, que a gente desmontou em Segundos. 5 minutos. Em menos de 5 minutos. Foi mais rápido. Foi muito mais rápido que a gente esperava, né? Também o André nessa reunião. E assim, temos uma ideia quando a pessoa chega, mas a gente consegue desmontar ela e trazer uma outra, que aí parte da essência dela. E aí a gente vai começar a construir isso, a exposição do Felipe em cada área, e juntando tudo, ele vai ter esse mapa do autêntico, também o roteiro do autêntico. Ele vai ter a estratégia dele para ele fazer esses posts nos próximos dias, e a gente está aqui para realmente discutir isso. Vamos junto com a gente, que vai ser muito legal. Por favor, começamos com as análises, né? Porque isso com a gente é muito bom nisso. Bom, gente, nós somos ótimos. Até porque, se você quiser, mande um direct pra gente pedindo queremos reacts. Eu e Giovana estamos aqui. Mande o seu perfil e a gente vai analisar. Mas garanta a É resposta. sem filtro. É sem filtro. Não fique chateada. Segura no seu coração. É sinceridade. Isso. Então vamos lá, bora, né? Bom, a gente analisou o perfil profissional do Felipe e existem muitos pontos que precisam ser trabalhados. Falando especificamente da marca dele, é uma marca muito legal que comunica para a parte de direito, porque o Felipe é um advogado, ele trabalha no ramo empresarial, então não necessariamente tem que ser uma coisa muito puxado para o informal, ele ainda tem que ter uma carinha de advogado mesmo, aquela coisa mais convencional que a gente... Passa segurança. que passa essa segurança Autoridade. para a empresa, autoridade, exatamente. Então, a gente continua com essa linha visando o brand dele, continua com esse logo, que é um logo bonito, ele tem uma visibilidade de fácil leitura, então dá pra gente permanecer. Agora,
cadê o Felipe, né? Depois Depois do nome, Felipe. aí apareceu lá embaixo. Não, eu acho que legal primeiro de tudo, essa bio, né? Eu Oi. preciso- Vai. Eu acho que precisa melhorar um pouco a bio. A gente precisa. Seguindo uma ordem. Seguindo uma ordem, né? sim. Na parte de cima, eu acho que a gente podia melhorar a bio e falar o que ele entrega, né? Tipo, Qual a qual transformação? a transformação qual o que ele diferencial entrega, de qual que é o cada? diferencial dele, né? Eu acho que ele ficou muito preso, né, no que Ao ele já básico, via, né? é. Então, isso é um problema dos advogados num todo, assim, que a gente olhou, né? Porque a gente se baseia, claro, pelo nosso mapa do autêntico e o roteiro que a Andrea traça, mas a gente também tem que olhar o mercado, porque a gente não pode sair muito fora disso. E olhando o mercado, realmente os advogados, a maioria deles, tem Maninho. uma É linha. bem tradicional, né? Tudo a mesma coisa. A bio é exatamente a mesma. É. Não- Engessada, É. né? Bem... Da nossa conversa com o Felipe, a gente partiu desse princípio. Tem muito a ver com a tradição. Então, esse engessamento, né, tem muito a ver com que os advogados acreditam que a tradição, porque grandes escritórios vêm de um sobrenome, de uma Sim. família, Sim. mas eu acho que o que a gente está propondo aqui, a gente até falou com o Felipe, não é a questão de quem só o que o nome dele carrega, mas é o todo no sentido do quanto as habilidades que ele tem, que ele oferece para as pessoas, gera essa transformação e, consequentemente, vai construir uma autoridade, vai construir um legado, que aí sim, daqui 20 anos, ele vai ter um nome. Mas só apoiar no nome agora, eu acho que sim, tem muitas outras qualidades do Felipe que a gente pode mostrar. Mas Sim. colado nos outros, Sim. fica muito nessa área, que eu acho que é mais cômodo, né, pra galera. Exatamente. E me diz uma coisa, quando vocês veem, eu acho que é legal pra galera que tá assistindo a gente, fala, então eles estão comparando com os outros, eles estão entendendo que eles têm que mexer no Felipe, mas baseado em outras pessoas? Não. A gente já entendeu quem o Felipe é. Ele é um cara que ele tem muitas coisas que você pode ver no episódio anterior, que ele carrega, e tem até a ver com a família dele, com a história de vida dele. Mas isso hoje não está imprimido aí. Então na bio a gente já pode imprimir isso aí. Sim. Exatamente. Porque a bio, na verdade, é esse filtro, né? De levar o cara a ler aquilo e querer ver mais a base do que está lá embaixo. E até o Ele mostra objetivo quem ele é. dele, porque aqui ele mostra que ele é A especialidade dele, né? um advogado em várias áreas, mas conversando com a gente, ele falou que ele tem um foco. Então ele precisa começar a trabalhar com esse foco dele, que é o empresarial, que é essa assessoria empresarial. E trazer a solução para as dores desses clientes dele, que às vezes das coisas que ele falou é que existem alguns tipos de tributações que dependendo do que você troca Isso ele falou até em off, né? Foi muito legal. Um puta conteúdo, ele fala dependendo do que guardadinho. você troca ali de informação na hora que você vai registrar o produto, você consegue uma tributação menor e continua vendendo o mesmo produto, entendeu? Então, assim, são estratégias, são posicionamentos que a empresa precisa ter ou pode buscar ali para driblar algumas coisas e até sanar alguns problemas que a empresa tem, que ele já pode de cara Mostrar aí. analisando, mostrar aqui e ser esse solucionador, né? Porque o Felipe é isso, né? Ele lidar muito com o tempo, né? Ele é um Sim. cara que ele busca brechas para antecipar problemas. Então, assim, quando a gente vê o Instagram e vê o cara, a gente não consegue enxergar essa mesma pessoa. Sim. Exatamente. Até porque ele é muito objetivo, ele tem zero burocracia na Exato. linguagem Sim. dele e tal, e ele precisa passar isso, porque ele resolve de uma forma muito simples e acessível. Ele tem essa proximidade com o cliente, falta ele explorar isso na rede social dele ou na forma dele se Posicionar. né? posicionar, exatamente. Porque se você entra no perfil dele aqui, Vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui é o perfil do Felipe, pra vocês olharem como que tá hoje. não tem. É só lá no final que a gente consegue ver a cara dele. Não, e tá muito informativo também, né? Só É. tem informação Exato. do mercado, do que tá acontecendo no mercado. Não tem o que ele é, não tem o que ele oferece, não tem... Exato. Se a gente for No ver, que ele tem muita acredita. informação só. Sim. E ele pode trabalhar, eu vou falar como direcionamento também, ele pode trabalhar isso com collabs com empresas que ele já atende. Ele pode trabalhar isso com canais, por exemplo, no Instagram ele vai poder falar 5 minutos. Mas ele pode colocar pílulas aí que levam as pessoas para o YouTube, Sim. que mostra para ele sobre tributação. Porque quando ele fala de tributação, ele estava comendo um bis.
E ele falou, sabe por que o Bis é um chocolate um pouco mais barato? Eu falei, como assim? Ele não é chocolate, é o waffle. Eu falei, o que é isso? É porque a tributação muda. Então, às vezes o cara, o empresário tá lá, não sabe o que ele vai fazer, como ele vai conseguir, de certa forma, no bom sentido, conseguir aproveitar dentro do produto dele o que pode trazer benefício para o cliente dele, ele acaba ficando preso numa situação que o Felipe, como um advogado, pode trazer uma visão muito maior. Exato. Exatamente. Onde atacaria? Me conta. Quando a gente fala de Felipe, agora você vê ele só no Instagram? Não, eu acho que a gente tava conversando com a Andréia, ela falou muito sobre o LinkedIn. Boa. Então seria algo fenomenal para ele trabalhar. Trabalharia o lado mais humano dele com o TikTok, que ele poderia trazer esses conteúdos informativos de forma mais humana, em contato com a galera. Porque ele fala disso, né? Porque ele é muito bom com isso, ele é muito comunicativo, ele é muito alegre, ele tem essa facilidade, ele prende a sua atenção, e a gente conseguiu ver isso só no vídeo que ele mandou pra gente no carro, divulgando como ele tava feliz de estar participando do reality. Então eu acho que ele deveria investir nisso. Que mais que eu poderia falar? Mostrar mais o rosto dele no Instagram e os conteúdos que ele coloca aqui terem conexão um com o outro. Então, ele tá falando sobre o aniversário de São Paulo, aí o outro ele fala sobre o tributário, aí o outro é o civil, e aí uma coisa não conecta com a outra. Não E tem uma linha, né? não tem uma Sim. linha de raciocínio que leva a pessoa a ser interessada e querer acompanhar aqueles conteúdos. Que são conteúdos de valor, mas só que não prendem a atenção de ninguém. Sim. Então, quem tá assistindo a gente pode anotar uma coisinha muito importante. Já podia ter anotado outras, hein? Mas vamos dizer que começa por aqui sobre ter uma linha de raciocínio, porque eu acho que isso muda o game. Se você consegue entender, porque assim, se a gente for por volume, todo dia você tá devendo conteúdo. Você tem que ter intencional sempre, né? Exato. Todo momento tem que ter intenção no que você está fazendo. Vale um planejamento. Vale. Sim. Então, dentro do planejamento do Felipe, a gente está falando que ele vai ser uma pessoa com uma linha de raciocínio que vai desde a dinâmica do que ele fala Exato. até para onde o que ele apresenta, mas de uma forma... Exato. Que aí a gente consegue trabalhar todos os níveis do funil. Então, é o topo de funil, o meio do funil e o fim do funil, que são os clientes que a gente vai conseguir captar. Entendeu? Então, exatamente aqui, exatamente. Porque o final do funil são as pessoas que vão ir pro YouTube ver esse conteúdo mais denso e ver, cara, esse é o advogado que eu quero pra resolver o problema que eu tenho. É porque quando se trata de um advogado, quem está buscando quer mais informação. Exato. Tem serviços que não, a pessoa só precisa de ser impactada de uma outra forma para que ela siga acompanhando. Mas no caso Exatamente. dele, estamos falando que o YouTube é uma ferramenta poderosa. Exato. Pra passar autoridade. Pode Sensacional. trazer profundidade também, né? E aí vale a pessoa que está em casa, ou no trabalho, ou na rua, ou onde quer que esteja, pensar que tem que ver aonde o tipo de conteúdo dela é mais impactante. Porque você fala do TikTok para mim, quando fala do Felipe, quando você fala de TikTok me assusta. Mas depois o que a gente vai usar do Felipe no TikTok me conforta. Porque realmente o Felipe pode ser alguém influente no TikTok. É, porque Sim. o TikTok, ele pega o topo do funil, que nem ela falou. Então é para trazer pessoas, né? Boa. Ele entrega muito, o algoritmo entrega bastante. Então é legal fazer TikTok e o próprio Reels, né, do Instagram também, que entrega para pessoas que não seguem ele. Então a estratégia de expansão de mercado. Quando a gente fala disso de aumento de alcance, Sim. de forma orgânica. Sim. Mas se eu fosse fazer um tráfego, você acredita no TikTok ou mesmo intensificar no Instagram e Num tráfego, eu acho que o Instagram seria melhor. Instagram e LinkedIn. LinkedIn também era boa. uma boa. Então, na verdade, a gente pensa no orgânico, numa estratégia, e no tráfego paga o outro. Um complementa o outro, né? Eu acho que o orgânico tem que estar muito bem definido e entregando bastante e alcançando muitas pessoas para depois a gente começar com o tráfego para fazer um filtro, entendeu? E por último, chegar no Google, que é onde realmente as pessoas que, eu preciso de um advogado. Ele não vai no Instagram. O Instagram Google vai ser... O Google é a intenção, né? Quando Google o vai ser- rapaz está lá precisando mesmo, que ele vai lá busca no Google para saber quem é a pessoa. A gente tem que ter sempre um anúncio no Google, porque ele vai clicar e aí ele vai ser direcionado para a LP do Felipe e ele vai conhecer, aí ele vai conhecer as redes sociais, ele vai ver quem é o Felipe, vai acessar o YouTube, Instagram, LinkedIn. Temos que atacar todas as frentes. Que é uma base. A base Pra quem não sabe o que é uma LP, é uma landing page, que é uma página Eu ia perguntar exatamente. única de venda, que tem Exato. as informações. E ele não tem. que ele não tem. Que é outra coisa que que é ele outra precisa coisa bastante. Que é que outra ajuda coisa que bastante também ele. precisa melhorar, que eu vi que tem um Linktree aqui, só que o Linktree ele abre para direcionar pro próprio Instagram, pro LinkedIn, que não tem foto, que precisamos arrumar isso, que não tem uma foto. Aí a Dai. É. Opa!
Opa, é comigo, hein? E mandando também, se eu não me engano, por um e-mail, que eu acho que não faz muito sentido. A E gente tem também um tem um Linktree que cartão manda pra virtual isso. aqui É, um também. cartão virtual que também não faz sentido. Que abre no No Drive, No É. Drive Não é uma consegue página acessar. só que você clica pros mesmos botões pros que mesmos tem botões dentro que do tem Linktree. antes. Então, tipo, Looping. Ele tá propondo um looping mais vocês. Legal, Felipão, bacana, muito legal. Mas eu acho que esse é um problema que a maioria das pessoas. Por quê? Não Ela se ouve atenta. uma ferramenta e ela fala, posso usar isso. Exatamente. Aí ela vê uma outra ferramenta, ela fala, também posso usar isso. Ela ouve a terceira ferramenta, ela fala, nossa, isso é perfeito pra mim. Mas ela não Mas avalia. é por isso que ela precisa dessa orientação, porque é muita informação. É muito. Se não tiver alguém te orientando os passos que Uhum. você precisa seguir, você vai ficar perdido. Porque é muita coisa pra você Assimilar. assimilar e tudo mais. Importante vocês saberem que o que a gente espera de vocês é que vocês não olhem pro Felipe e tirem todas as bases do que a gente tá falando dele pra vocês. Porque o Felipe é o Felipe e cada se caso você... é um caso. E a história do Felipe traz muita coisa que a gente E tudo que a gente tá falando é em cima da história que a gente ouviu dele. Exatamente. porque Dos senão... pontos que traçou, Vai pôr um né? cara, não, então o TikTok que é alcance. A pessoa Sim. não é uma pessoa que tem uma E tem fala tudo- igual do Felipe. Né? Exatamente, tem toda uma base, assim. Quando você vai colocar um conteúdo, você tem que pensar no todo. Uhum. Beleza, eu vou fazer um TikTok, mas qual a câmera que eu tô usando? Não precisa ser necessariamente uma câmera profissional, mas tem que ser uma câmera que tem uma boa resolução para a pessoa Sim. conseguir enxergar, principalmente nesse ponto do Felipe. Ou limpem a câmera, pelo amor de Deus. Também. Mínimo. Agora, E saiba o que você vai falar nesse conteúdo, Isso. né? Porque Pelo TikTok amor de não vai, Deus. o Felipe não vai fazer uma dancinha, ele vai ter um conteúdo próprio A pro maneira público também como dele. ele se veste, né? Então Exatamente. ele não vai estar de calça jeans lá, com a camiseta Do de Palmeiras. desenho animado, não é? É porque, na verdade, o Felipe, eu acho que e não só o Felipe, mas a grande massa de pessoas que criam conteúdo, eles ficam tão de saco cheio que eles, na maioria das vezes, fazem um conteúdo naquela hora do assim. Ah, vou fazer então o que vem, vamos ver o que vai dar. O que eu vou fazer aqui agora? Acaba fazendo de qualquer jeito, porque todo mundo acaba aqui fazendo um manualzinho de como deve ser feito, e aí você vai fazendo de qualquer jeito. É porque, a pessoa, assim, eu não consigo, eu não vou dar. Então eu vou fazer agora, já tô aqui, eu vou fazer agora. Porque existem fórmulas que as pessoas acreditam que funcionam, mas não funcionam, entendeu? Tem o Fe- Para cada um existe uma métrica, uma forma de você se apresentar, porque depende do que você tá falando. Vocês falaram uma coisa na semana que a gente estava conversando na nossa reunião sobre você falar pro público. Foi até André que virou um Wilson que a gente ouviu várias vezes, que eu ouvindo isso todo dia. Eu sou o C. Então, você falar com o público. Porque você não é pra todo mundo e é Sim. importante a gente entender isso. Ele tem que entender que ele não é pra todo mundo. O conteúdo dele não vai ser pra todo mundo. Ele vai falar pra aquelas pessoas específicas, com a linguagem dela, pro público certo, aí vai dar certo. Agora, se você pegar aquele conteúdo e tentar, vou jogar Genérico. pra todo lado, aí vai ser uma coisa genérica que não vai atingir. Eu acho que o ponto é- do Felipe, do que a gente está pegando aqui como base, então a gente sabe as redes que nós vamos atacar, nós sabemos o quanto a gente tem que mudar para que a linha editorial dele fale um pouco mais sobre ele. Eu acho que cabe família. Então, algumas muito, coisas que eu separei algumas fotografias que poderiam falar sobre o Felipe. Uau, legal. Então, eu não acho que, até pela linguagem que ele falou, que ele Preza. ele quer ser acessível, sabe? Ter uma linguagem que o cliente dele entenda. Ter uma apresentação que as pessoas falem, poxa, esse cara eu posso confiar. Não no sentido de confiar porque ele é um advogado, sério, mas assim, trazer essa pessoalidade aos humano, né? atendimentos Bem humano. dele, sim. E os pontos que vocês levantaram na consultoria, que é importantíssimo ele trazer a família e Uhum. os valores dele, né? Eu brinquei com ele para ele usar missão, valores e visão, alguns formatos que remetem a algumas pessoas muito importantes. Quem tá ouvindo vai ver no final o que a gente Sim, vai fazer. sim. Ficou incrível. Mas porque é isso, né? Tá ligado É isso. ao que ele falou pra gente, né? Essas pessoas são importantes para a missão, valor e visão dele. E eu acho que às vezes as pessoas se prendem tanto naquilo da pessoa que ela tem como ideal, que ela deixa de usar realmente as cartas na mão. Por favor, gente, olhem para dentro de vocês. A gente tá aqui para isso, né, cara? No tráfego, quando a gente fala tudo vai ser pago? Não. O orgânico também é muito, que nem eu disse para vocês. O orgânico é importante para a base. Não adianta ter um tráfego pago bom
e quando joga pra dentro de alguma página ou do próprio Instagram, não ser uma coisa bem feita pro orgânico também. Então Boa. eu acho que as duas frentes têm que trabalhar junto. Ter uma base pro pago chegar. Sim, Quando for exatamente. investir, saber onde o cara vai chegar. Exatamente. Porque até Estrutura. falou sozinho, né? Ele falou, Ele falou, é que eu não sei se a gente falou dentro ou fora das gravações, né? Mas ele falou que fazia, porque ele achava, no final, ele tava indo embora. eu Não acho gravou. que Que ele falou que fazia sozinho, mas vinha cada coisa que não era nada a ver com o perfil dele. É por isso que é tão importante você ter esse auxílio. Exato. Porque você sozinho, você acha que você tá fazendo da forma assertiva, da forma correta, e no final não. Você tá trazendo um monte de gente que não é o seu público, que não é a pessoa que você tá falando, e isso vai trazer mais prejuízo do que... E uma coisa complementa a Rentabilidade. outra, né? O social media complementa o design, que complementa o tráfego, que complementa toda a estratégia. Então, é todo mundo trabalhando junto. Não adianta ter um tráfego bom e um conteúdo ruim. Uhum. Então, a gente tem que trabalhar sempre de forma conjunta para que a gente consiga entregar o máximo de pessoas, mas pessoas certas, não qualquer pessoa. Sensacional. Não, eu acho que essa consciência, às vezes, foi falar, não, vou expandir, vou colocar. Tipo, essa distribuição de qualquer forma vai para qualquer um. Não adianta. E existem filtros que podem. Sim. O ruim, cara, vou te falar. Eu fiz um anúncio há um tempo atrás, sozinho no Instagram, relacionado a um site de identidade. Eu tô dando risada. E assim, eu alcancei 70 mil pessoas. E eu tô falando de perímetros próximos. 3 voltaram para mim. Isso pode ser bom? Não, porque no caso, eu sei que eu poderia alcançar mais. Eu sei que tem perfil aqui perto de mim. Mas acho que são pontos que eu coloquei que distanciou. Porque fazer sozinho não dá, né, cara? Não, e alcançar pessoas não quer dizer muito, né? Você tem que alcançar a pessoa certa, é esse o ponto. Não, é que agora o Rafa tá na minha vida. E isso é legal, porque a gente fez campanhas depois disso, com você, que você me brecou naquilo que eu errei. E eu tô falando isso não porque a gente tá gravando, porque real. Quando você me fala, cara, e esse tipo de anúncio a gente não tem que ir por alcance, e sim por perfil. Só aí você já me quebra. Porque na verdade eu fui por alcance. Talvez onde eu fui por alcance eu teria que ir por perfil. Sim. Mas agora tá tudo bem. Agora tá tudo resolvido. André, eu acho que o que a gente construiu com o Felipe, as pessoas que estão assistindo esse episódio vão ter que voltar a assistir o primeiro, para ver as Sim, perguntas que nós fizemos e o caminho que a gente foi, né? Mas eu queria que você deixasse um pouco de para onde a gente. Qual é esse roteiro que esse cara vai seguir agora? Como o Felipe vai realmente não se posicionar, não entregar tudo, por favor. Sim. Mas quais são as coisas que ele precisa valorizar para ele entender que ele está falando dele? Eu acho que, perdão do trocadilho mesmo, é a essência. Eu acho que ele vai entender que tudo que ele precisa, as ferramentas que ele buscava, estava dentro dele, estava na história dele, estava na trajetória de vida dele, que é muito linda e que traduz exatamente aonde ele chegou hoje. Ele está na advocacia não à toa. Ouvindo a história dele, a gente conseguiu perceber o porquê que ele está onde ele está, por que ele faz o que ele faz. E na nossa conversa, apesar da bugada que ele deu, ele saiu meio desorientado. Mas No final do episódio, o pessoal vê que ele não conseguiu falar, mas não conseguiu, se emocionou, foi bem lindo. E eu acho que foi isso que caiu a ficha dele. Poxa, eu tava me espelhando em tantas pessoas que eu admiro e deixando a minha história, a essência que eu tenho, que é tão bonita e que traduz exatamente o que eu faço hoje, pra me espelhar em outras pessoas que têm histórias lindas, mas que não é a dele. Entendeu? Então é isso que eu tirei, é isso que a gente vai extrair, vai explorar para as redes dele, para ele conseguir. Daqui em diante temos um cara que vai ser autêntico. Muito. Certo? Certíssimo. Próximo episódio você vai ver o Felipe com a Fernanda. Porque você viu que ele bugou no episódio anterior. Você viu que a gente trouxe muita coisa dele aqui. Constrói a pessoa. Exato. A Fernanda começa a dar essa base, porque você vai ver que você vai enxergar um cara lá no 4º episódio autêntico. Bora? Incrível, bora! Vamos interlocar o final, foi animado assim. Vai, Dai! Vamos nessa, galera. Bora! Gente, compartilhe esses episódios, de verdade. Estamos construindo algo incrível e eu quero você junto com a gente nessa. Tamo junto.